Bom dia, gente. A graça e a paz. Está com a Salária Missionária. Muita surpresa esse dia profético 23, mas eu tenho que fazer a vontade de Deus, não a minha. Ontem eu apaguei aquele vídeo porque missionária, porque tinha sido na casa de uma pessoa e não foi da vontade do Senhor ter, gravado ali. Eu gravei e postei, mas quando Deus não quer, Ele não deixa, e assim sucessivamente. Vou repetir o vídeo, como o Senhor Ele quis, e depois vou gravar outro vídeo, a palavra de hoje, confirmação de minha oração, o nascimento de Jesus, depois. E depois vou estar falando em relação a outras coisas, Tudo debaixo da vontade do Senhor. Porque enquanto não for pela vontade de Deus, não for pela vontade do Senhor, nada vai acontecer, nada vai mudar, Porque Deus tem um plano, o homem tem outro plano, mas o plano de Deus, ele é perfeito. Deus, ele é o justo juiz, ele não compactua com justiça, com mentira, com engano, com farsa, com nada. Tudo de Deus ele traz para a luz. Então vamos lá. Eu vou continuar em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo em diante, do 1 em diante. Fala: o amor é o dom supremo, louvado seja o nome do Senhor. E eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o cimbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada eu serei. Louvado seja o nome do Senhor, Se não tiver amor, nada adianta. Louvado seja o nome do Senhor. Não confunda amor com justiça. Deus, ele é mais amor do que justiça. Nós temos um momento na nossa vida que tem que ter a justiça da terra, porque Deus ele deixou os magistrados na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que eu distribua todos os meus bens com os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantaria. Tá vendo aí? Que nada adianta se não tiver um amor. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que quer falar sobre relacionamento, essas coisas, Mas assim foi a vontade de Deus. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Tem muita gente se alegrando com injustiça, dizendo que é cristão, dizendo que está servindo a Deus. Não está servindo a Deus coisa nenhuma, porque quem ama não se alegra com a injustiça. Tem muito se alegrando com a minha injustiça. Desculpa. Algumas mentindo, outras pessoas sendo enganadas, mas podem enganar os homens, mas não a Deus. Vamos continuar. No versículo 7 diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, tudo suporta. É isso? Só que tem um porém. Estamos falando aqui do amor do pai, amor, relacionamento, amor fraternal, amor em geral. Se não tiver amor, nada adianta, certo? Beleza. Agora onde eu quero chegar? Você quer chegar aonde, missionária? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, se eu me lembro, e versículo 7, vai dizer: não andeis ansiosos, lançai sobre mim toda a ansiedade, porque eu tenho que cuidar de vós. Vou ser o nome do Senhor. Eu creio totalmente que Deus está cuidando de todas as coisas. É por isso que eu estou aqui. Então, o que acontece? Quando eu disse que eu ia falar de relacionamento, porque tem pessoas na igreja, não só na igreja, pessoas solteiras querendo se relacionar. Não, olha minha unha, daqui a pouco eu vou ajeitar. Querendo se relacionar. Só que antes de se relacionar, tem umas regrinhas. Como missionária, que tem acontecido que pessoas casando, pessoas separando. Por que, missionária? Por causa disso. Porque não se conhece primeiro. Primeiro é a amizade, você vai conhecer a pessoa fazendo amizade com aquela pessoa. Depois o namoro, depois o noivado e aí sim o casamento. Ah, se ela tem propriedade de falar disso? Tenho sim, porque eu passei por algumas coisas que eu vi que realmente a gente tem que conhecer a pessoa antes da gente se relacionar. Porque a amizade você tá ali construindo, você tá conhecendo, tá vendo quais os defeitos, quais as qualidades das pessoas, não é isso? Então, o namoro já é uma coisa mais de você conhecer a família e tal, e assim vai. Quando chega no noivado já é o quê? Um preparatório para o casamento. Você já conhece aquela pessoa. Sabemos que a gente nunca conhece a pessoa profundo, Só quando a gente separa que vai conhecer realmente aquela pessoa. Mas sabemos que casamento não é brincadeira, Tem pessoas casando hoje, separando amanhã. Não
Não é assim, né? É por isso que tem que conhecer. Deus, ele trouxe de novo. Ele quer que eu fale sobre isso. Eu tenho propriedade para falar, porque eu passei por algumas coisas. Então, ele diz assim, ó, gente, não andeis ansioso, como está lá em 1 Pedro 5, no seu versículo 7, porque Deus tem cuidado de nós. Tem um momento certo, tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E até o propósito na minha vida está determinado pelo Senhor. Agora, assim, o que Deus tem me mostrado e eu visto, que tem muita gente realmente querendo fazer da forma dele, do homem, e não vai dar certo. Só vai dar certo se for da forma do Senhor. E é por isso que eu estou aqui falando. E vou continuar falando mais na frente sobre algumas coisas. Agora, hoje é sobre o relacionamento que eu tinha postado ontem. Eu tirei, Deus, ele falou, vai lá, coloca. Mas não naquele ambiente. Não sei porquê, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Então é isso aí, gente. Antes de você se relacionar, querer casar, conheça a primeira pessoa, tanto homem como mulher, né? Ainda mais os tempos difíceis que a gente está vivendo. Queira primeiro ter uma amizade, conhecer ali, criar um vínculo, né? Porque todo relacionamento tem que ter uma amizade, né? Tem que ser amigo, né? O casal, ele tem que ser amigo, tem que ser verdadeiro um com o outro. Então, primeiro, construa uma amizade, para depois um relacionamento de namoro, para se aprofundar, conhecer a família e tal. Depois o noivado, e aí sim se preparar para o casamento, porque você já vai estar casando com a pessoa que você já está conhecendo. Deixa essa mensagem de hoje, eu espero ter ajudado, né? Muito jovem, até pessoas já mais velhas que querem realmente se relacionar, mas está se precipitando. Deixa essa mensagem de hoje em nome do Senhor Jesus. Eu já vou estar postando a mensagem do dia, o nascimento de Jesus. E que Deus nos abençoe e nos guarde no livro de todo mal hoje, debaixo do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe e nos guarde.